galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o nosso De Olho no Futuro, esse programa que te ajuda no seu processo de escolha profissional. E já estamos na 10ª temporada. E nessa temporada abordaremos diversas profissões e hoje, em especial nesse episódio, trataremos da profissão Engenharia de Alimentos. Você conhece essa profissão? Fique atento que você vai descobrir um pouco mais como funciona esta área. Estamos recebendo, então, aqui no nosso estúdio hoje, Karina Araújo, ela que é engenheira de alimentos pela Universidade Federal de Goiás. Tudo bem, Karina? Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. A gente já quer começar sabendo um pouquinho mais como é que você escolheu sua profissão, quais foram as suas motivações, se tinha outra área em mente. Você pode falar um pouquinho para nós? Claro, posso sim. Eu sou a Karina, eu sou engenheira de alimentos. Eu acabei ouvindo falar um pouco sobre essa área, tendo, uma prima que estava formando. Então, eu nunca tinha ouvido falar, é uma área que eu desconhecia até então. Mas foi me abrindo, um leque de opções, oportunidades. E aí, assim, eu acabei achando que seria uma coisa legal e estou aqui me encontrando atualmente. Que legal. Então, Karina, já fala um pouquinho para nós o que é essa engenharia, porque a gente ouve falar tanto, em diversas engenharias, civil, engenharia mecânica, até a gente já recebeu profissionais dessa área aqui no nosso estúdio e hoje engenharia de alimentos. Então, fala um pouquinho para nós como é que funciona essa área. Tá bom. A engenharia de alimentos, ela é uma área que ela é muito importante, ela é muito conhecida, mas a gente brinca que é uma das engenharias mais desconhecidas, né? É muito comum a gente ouvir falar de engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, mas a engenharia de alimentos acaba ficando um pouco perdida ali. Muita gente confunde com nutrição, às vezes confundem com, o pessoal da área de preparo, tipo chefe de cozinha, alguma coisa assim. Mas a engenharia de alimentos é uma área que vai abordar ali todo o processo do alimento, Então, desde a produção dele, a parte de cuidado mesmo que a gente precisa ter com as matérias-primas, até a parte do produto que chega na casa do cliente, todo o processo da industrialização desse produto, até chegar ali na mesa do consumidor e a gente conseguir garantir que ele está recebendo um alimento seguro, que ele está, que é um produto que está apto com todos os padrões de qualidade, requeridos para poder ser consumido sem expor ninguém a nenhum risco ali. Olha só, que interessante. E essa área está dentro da área de exatas. Sim, como nós somos engenheiros, a gente brinca que para você se formar um engenheiro de alimentos, você precisa passar pela parte da engenharia. Então, sim, é muito cálculo, muita física, muita química. A gente estuda muito o processo de químicas e bioquímicas dos alimentos. Então, tem um caminho ali um pouquinho, ele é mais para quem realmente se reconhece ali nessa área de exatas mesmo. Mas a gente fala que no final vale a pena, é um conhecimento que a gente adquire que é muito bom. Que interessante. Então, querido, você está acompanhando aí, já sabe então que engenharia de alimentos, você tem que gostar de cálculo. Se você não se interessa muito pela área de exatas, engenharia de alimentos, então talvez não seja a área que você deve escolher. Karina, eu queria saber também, você transitou em algumas empresas, a Nestlé, por exemplo, de cervejaria. Como é que funciona o seu trabalho ali dentro? Eu vi que você teve a função de líder de fracionamento, O que seria isso? Como é que funciona na prática? Eu trabalhei em algumas indústrias, eu falo que na faculdade a gente acaba vendo alguns ramos que a gente pode atuar. O engenheiro de alimentos ele tem uma gama muito grande de oportunidades mesmo, A gente pode trabalhar tanto, igual eu trabalhei numa indústria de embalagens, então desde garantir a qualidade daquela embalagenzinha mesmo que o alimento vai estar dentro, então o que ele é feito, a tinta que vai ser usada para imprimir nesse produto, então a gente acompanha todo esse processo. Eu trabalhei numa indústria de embalagens, acompanhando isso, de que se a embalagem está adequada para passar na máquina onde o produto vai ser embalado, porque normalmente esse processo ele é automatizado, Então, para passar na máquina, para a máquina reconhecer, conseguir passar. Então, embalagens, eu trabalhei na Nestlé, não era na área de alimentos ainda, eu estava como técnica de segurança, que foi uma profissão que eu tive antes, de me formar efetivamente agora, mas
consegui acompanhar um pouco de processos lá também. Mas de lá eu fui para a Épica Cervejaria, que é uma cervejaria, então a gente cuidava também dessa parte de produção, produção da cerveja em si, né? Então, malteamento, acompanhamento do processo de fervura, fermentação, embalagem. Eu trabalhei como líder de fracionamento numa indústria de biscoitos. O setor de fracionamento, ele é um setor, a gente chama de formulação na área, né, como um nome mais técnico, mas o nome que todo mundo conhece são as receitas. Lá eu era responsável pela equipe que fazia a separação dos itens que vão para a receita do biscoito, né? Então, a gente tem, por exemplo, quando você vai fazer um bolo, preciso de 3 ovos, 200 ml de leite, 200 gramas de farinha. Essa separação é feita pela equipe, porque numa indústria não são 3 ovos, não são 200 ml, costuma ser uma quantidade maior. Sim. Então, a gente faz essa separação dos ingredientes para ir para a receita final do biscoito, no caso. Olha só, muito interessante, então. E eu queria também falar um pouquinho sobre essa sua trajetória em relação ao técnico, né? Porque às vezes nós temos aí nossos estudantes que estão no ensino médio técnico, né? E às vezes você escuta comentários do tipo, quem faz o técnico não vai fazer um ensino superior. E essa é uma inverdade, né? A gente vê que muitos dos nossos estudantes que optam pelo técnico continuam estudando, fazendo curso superior no tecnólogo ou mesmo em um curso outro da área de bacharelado, né? E aí, eu vejo que você aqui no seu currículo, por exemplo, você foi técnico de segurança do trabalho, técnico em qualidade pelo SENAC, né? Queria que você falasse um pouquinho aí sobre essa sua trajetória também no curso técnico. O curso técnico, eu acho que ele é um curso que a gente acaba dando um pouquinho mais de... Quando a gente sai do ensino médio, ele é mais rápido, né? O curso técnico de segurança, ele é 1 ano e meio, o técnico em qualidade também foi 1 ano e meio. Então, eu acho que ele é um curso um pouco mais rápido, ele te prepara mais rápido para estar ali direto no mercado de trabalho. Eu acho que quando a gente sai do ensino médio, às vezes a gente ainda está naquela parte meio perdida, meio sem saber o que quer. O técnico, às vezes, vai te ajudar a te mostrar se você realmente vai gostar dessa área, se aquela área realmente vai ser... né, uma área que você vai se identificar, porque às vezes quando você já vai começando, você já vê que, não era o que eu esperava, ou então, nossa, realmente era o que eu esperava, era o que eu queria. Então, eu fui fazendo, eu acho que são todas que agregam muito para o conhecimento no futuro, né, no profissional, mas é isso, você vai buscando mais conhecimento e você vai ver que o técnico, ele é um pouco restrito, então, para você aprofundar um pouco mais nos conhecimentos, a faculdade, o bacharelado, uma licenciatura, às vezes faz diferença. Isso aí é bem bacana. E dizer também que a SEDUC, né, oferta cursos técnicos integrados ao ensino médio. Então, você, estudante, pode optar também aí pelo curso integrado que você faz ensino médio juntamente com o curso técnico, né? Fica a dica aí para você. E aí, você concluindo o ensino médio, já com o curso técnico, você tem a opção também de fazer uma nova faculdade, como é o caso da Karina, ou continuar como um tecnólogo, né? São dicas importantes que eu gostaria que vocês ficassem atentos, queridos. E voltando aqui para a Karina, eu queria saber, Karina, dentro desse contexto todo, né, da sua trajetória acadêmica, né, profissional, com qual dessas áreas você tem se identificado mais? Você me falou que está trabalhando muito com pesquisa agora, né? Como é que funciona essa área da pesquisa dentro da engenharia de alimentos? Uma das oportunidades que a gente tem na engenharia de alimentos é realmente o desenvolvimento de novos produtos e testar a qualidade desses produtos que a gente desenvolve, né? Então, a gente tem... Eu hoje trabalho num laboratório, que é, né, o Centro de Pesquisa de Alimentos. A gente vai fazer ali a composição do alimento para saber o que tem, como que é, para poder até fazer a embalagem, que a gente fala, a tabela nutricional dele. Então, para poder desenvolver, esse alimento tem tanto de carboidrato, tem tanto de proteína. Então, o laboratório é importante para isso e para assegurar que não tem nenhuma fonte de contaminação, esse alimento está seguro, ele realmente, né, está atendendo todos os padrões que a legislação pede. Então, hoje eu atuo nessa área. Mas, como eu falei, a área de alimentos, da engenharia de alimentos, é uma área muito ampla, é uma área muito grande. A gente tem uma gama enorme de opções ali, né? Então, como eu falei, desde a parte de produção até o final... Falei, a gente é engenheiro, então até assim, para desenvolver o diâmetro do tubo que vai passar o produto nessa indústria, a gente consegue fazer esse cálculo. Então, a gente pega ali
toda a parte de produção industrial de algum alimento, né? Então, segundo a legislação, toda indústria tem que ter um engenheiro de alimentos, a indústria alimentícia. Toda indústria ela precisa ter um responsável técnico. O responsável técnico pela indústria de alimentos pode ser um engenheiro de alimentos, pode ser também um engenheiro de produção, também consegue pegar, dependendo da área ali da indústria, né, do que está sendo produzido, mas toda área precisa de um responsável técnico. O engenheiro de alimentos, ele pode atuar, sim, como responsável técnico em alguma indústria, em algum restaurante, algum serviço de alimentação, que a gente chama, né, que é ali controlar. Então, qualquer estabelecimento comercial que atenda ali parte de alimentação, serviço de alimentação, que processe algum tipo de alimento, a gente pode atuar. Muito bem, Karina. Muito legal o nosso papo aqui, conhecendo um pouco mais sobre a engenharia de alimentos, mas a gente já está quase chegando ao final do nosso programa e a gente tem aqui uma tradição que é o nosso convidado falar diretamente para os nossos estudantes uma dica. O que você traria de dica aí para o nosso estudante que decide aí, de repente, pela área de engenharia de alimentos? Queria que você falasse já diretamente para eles. Então, a área de alimentos, né, a gente fala durante a pandemia, que foi uma época importante que a gente passou ali, a gente viu que todos os serviços essenciais continuaram e a parte de processamento de alimentos, indústria de alimentos foi considerada essencial, porque a gente pode fazer ali, né, a gente consegue deixar de fazer algumas coisas, mas de comer não tem como a gente deixar. Então, é uma área muito promissora, é uma área que ela realmente dá uma abrangência muito grande de oportunidades para você realmente conseguir se desenvolver. É uma área muito boa, eu realmente gosto muito da área. Então, assim, se dedica, se esforça, é uma área promissora, né? Então, assim, tem um pouco de cálculo, a gente vai precisar passar um pouco por isso, mas confia que lá no final vai dar certo, é só se dedicar, é só se esforçar. É uma área muito boa, vale muito a pena. Muito bem, Karina, que legal. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi muito produtiva aqui, rica a nossa conversa. E, queridos, eu quero dizer para vocês que a gente está chegando ao final do programa, mas em breve estaremos com um novo episódio dessa 10ª temporada. Fique atento, se esforce, dedique nos estudos e o seu sonho será alcançado. Um grande abraço.